Amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Aqui estamos nós outra vez, como, Outra vez. como amigos, como família, como alunos do nosso Deus. Enfim, esse encontro nosso, cada segunda-feira, ele é maravilhoso. Eu começo o dia já pensando, eu tenho que mandar o tema, eu tenho que dar uma revisada no assunto, não é? A gente acaba pensando, trabalhando durante o dia e pensando. Logo, a gente tem a live, orar por cada um dos participantes para que Deus abençoe, para que esteja lá a tempo. Então é maravilhoso, não é? Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês aí de modo muito especial. Você, a sua família, que todos sejam abençoados. Bom, Camilo, Amém. por gentileza, peça as bênçãos de Deus por esses momentos que nós vamos passar juntos, ok? Ok. Bondoso Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, que nos dá a oportunidade de falar contigo através da nossa oração. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nossas faltas, mas que o Senhor ouça nossas orações e aceite nossos agradecimentos, Senhor, também por misericórdia, Senhor, atenda os nossos pedidos de acordo com a sua santa vontade. Neste Amém. momento, Senhor, que a palavra vai ser aberta, Senhor, através do teu servo intervalo, Senhor. Usa-o, Senhor, como tem usado, Senhor. Unja os lábios dele para que ele possa falar não de si mesmo, mas falar da tua palavra, Senhor. Amém. Abençoe a todos que vão participar também, Senhor, os que estão agora. Abençoe os nossos familiares, nossos entes queridos, os que vão participar depois também, Senhor. Que eles possam ser agraciados por Ti. Nós te Amém. pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Isso. Amém. 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 Bom, gente, semana passada, é, se lembram do título do nosso estudo da semana passada? Testar a Ah, memória não. de vocês. Eu não vou perguntar ao Paulinho, que Paulinho não estava semana passada com a gente, mas todos vocês estavam. Alguém lembra? Lembra, Mariana? Se os mortos estão vivos, alguma coisa assim? Eu acho que é isso, né? Estão vivos que morreram? Se estão vivos que morreram. Mas que pergunta estranha é essa? Mas estão vivos que morreram, né? Lógico que não. Uhum. A gente viu isso na semana passada. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade, como era um assunto grande, e não esgotar o assunto, mas a gente precisa compreender bem algumas facetas que a Bíblia passa para a gente, que dá a entender uma coisa quando na realidade é outra. Então, nós vamos tratar hoje, continuar tratando esse assunto, o estado dos mortos. Nós vamos pegar duas situações que a Bíblia traz para a gente: o rico e o mendigo, ou seja, o rico e Lázaro, e a promessa que Jesus fez ao ladrão na cruz. Você pode, de repente, estar se perguntando, mas o que é isso? Não é? Quantos aí do grupo já viram a respeito dessas duas situações que a Bíblia apresenta para a gente? O rico e Lázaro e a promessa de Jesus ao ladrão. Quantos já viram esse assunto na Bíblia? Eu já vi. Né? Eu também. Todos nós já vimos, né? Que bom. Então vai ser fácil da gente compreender aí. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para nossa querida Eleneir. Seja bem-vinda, Deus abençoe você, sua casa, Marcos também, sua família. Que todos sejam Amém, obrigada. bem. Bom, então vamos lá. Faltando Boa noite. Letícia. Então vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia traz para a gente a respeito desses assuntos. Bom, por que tratar esses assuntos? Na semana passada, nós vimos a questão dos mortos, que uma pessoa, quando ela morre, perece todos os seus pensamentos, todos os seus desígnios, que ela não tem conhecimento de nada do que se faz sobre a terra. Isso é a palavra de Deus que traz para a gente essas orientações, ok? Então, nós podemos ver também que lá no Éden teve um personagem lá que ele apresenta para Eva
que o homem não morreria. Enquanto Deus, ele disse, certamente morrereis. Na semana passada, a gente terminou o nosso assunto com uma pergunta: em quem acreditar? No Deus que disse, certamente morrereis, ou no outro personagem, o inimigo, Satanás, que diz, é certo que não morrereis? Então, dentro, o estado dos mortos, dentro do contexto aqui da parábola do rico e Lázaro, e a promessa feita por Jesus ao ladrão na cruz, dentro desse contexto aqui, a gente vai ver que existe uma aparente contradição. Mas eu pergunto a você: a Bíblia se contradiz? Não. Não, Não, Deus se contradiz? não. não. Você se contradiz? Sim. Ah, não é? A gente está sempre dizendo uma coisa, desdizendo, não é? A gente se contradiz, não é? Contando uma história, a gente se contradiz, mas entendam, Deus não. Deus, ele quando fala sobre um assunto lá no início da Bíblia, lá no meio e lá no final, esse assunto, Mariana, ele tem o mesmo significado. Uhum. Não é? Então Deus, ele nunca vai dizer uma coisa hoje para você e vai dizer outra amanhã. Ou então vai deixar no vácuo uma dúvida: será que isso é certo? Será que isso não é? Então a parábola do rico e Lázaro e a promessa feita por Jesus ao ladrão, a gente vai tentar esmiuçar isso aqui, certo? Respeito quem crê de forma diferente, mas a gente estudando com carinho a palavra de Deus, esse mais aí faz toda a diferença, ok? Então não basta eu ler a Bíblia e entender como eu quero. Eu tenho que estudar a Bíblia e entender a Bíblia como ela me ensina, como Deus me ensina. Então vamos lá, olha só. É, na realidade aqui eu botei aqui três temas, né? Mas vamos trocar aqui para dois. Eu tirei um, porque ia ficar muito longo, eu tirei. Então, olha só. Os dois temas citados, no caso, no slide anterior, aqui, olha, a parábola do rico e Lázaro e a promessa feita por Jesus ao ladrão. Então, os dois temas citados dão a aparente impressão de que haja vida em um plano superior após a morte. Então, devemos ter sempre em mente que quem promoveu a ideia de imortalidade da alma não foi Deus, e nem mesmo Cristo, foi Satanás. Onde? Lá no Éden. Logo após Adão e Eva pecarem, ele havia dito antes o quê? É certo que não morrereis. Né? É certo que não morrereis. Deus havia dito: se comer, morre. Satanás chega e contradiz aquilo que Deus havia dito, ok? Então, seguindo, a gente, a gente precisa entender uma coisa. A gente vai estudar uma parábola, que é a parábola do rico e Lázaro. O que é uma parábola? Ó, parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Então, as parábolas, elas são muito comuns na literatura oriental e também na Bíblia. Você encontra parábolas no Velho Testamento, você encontra parábolas no Novo Testamento, ok? E essas parábolas, elas consistem de histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida e para a vida. Então, ela possui simbolismo? Sim, onde cada elemento da história tem um significado específico. Esse final de semana, a gente estava estudando um assunto chamado tipos e antítipos. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui para não confundir vocês, não é? Mas no estudo que a gente estava fazendo, a gente dizia que o tipo ele tem a função
de apresentar a realidade. Então, o tipo, ele é uma figura, ele é um modelo, uma sombra, que mostra algo maior, ok? Então, se você tomar, por exemplo, quando o povo de Israel estava andando pelo deserto, Deus mandou que Moisés batesse numa rocha, porque o povo estava sem água. E a palavra de Deus diz que Moisés foi lá e bateu na rocha e saiu muita água da rocha. Quando você, veja, aquela rocha era algo pequeno. Quando você vai lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala assim, e a rocha era Cristo. Não que aquela rocha que Moisés bateu, ela fosse Cristo, mas aquela rocha, ela apontava para Cristo. Cristo, ele era o quê? A água da vida. O maná que Uhum. vinha todos os dias dos céus também apontava para Jesus. Jesus é o pão da vida, e assim sucessivamente. Então, os tipos, eles tinham a função de mostrar que lá no futuro algo maior iria acontecer. Bem, quando você olha para as parábolas, a função delas é fazer você gravar a lição que a pessoa que está contando, é, enfim, gravar a lição que a pessoa está contando. Você ter na sua mente aí uma ideia, né, uma visualização daquilo que a pessoa está contando. Por exemplo, a minha esposa, ela diz assim: quando você vai falar sobre um assunto, use histórias que ilustrem o assunto. Por quê? Quando a pessoa ela lembrar da história, ela vai lembrar da mensagem. E você quer saber? Esse era o método de Jesus. Jesus, quando ele foi falar do reino dos céus, ele contou a história do semeador. E a história do semeador, ela é muito bela porque ela fala de 4 tipos de solos, uma semente só, caindo em 4 tipos de solos. Mas quando você vai ali esmiuçando a parábola do semeador, você vê que os 4 tipos de solos simbolizam ou ensinam para a gente que existem 4 tipos de corações. E cada um deles recebe a palavra de Deus, que é a semente, de forma diferente. Então, a parábola tem essa função, avivar na tua mente o que? Uh, a moral da história, de forma que você não esqueça. Mas existe um princípio, quando nós estudamos a palavra de Deus, que é o seguinte, olha, esse aqui é um princípio teológico. Todo bom teólogo, todo bom estudioso da Bíblia precisa saber isso aqui. Qual é o princípio? Que não se usa uma parábola para estabelecer uma doutrina. Isso aqui, os maiores ensinadores da Bíblia aplicam isso aqui. Parábola é uma comparação alegórica, ok? Então, se eu tomar uma parábola e fazer dela uma doutrina, eu estou equivocado, porque esse não é o princípio bíblico. A função da parábola não é isso. É somente ilustrar uma verdade, ok? Bem, vamos lá. Algo mais que a gente pode trazer aqui é o seguinte, olha. Nós temos em toda a Bíblia mais ou menos aí 42 parábolas, entre o Novo e o Velho Testamento. 2 parábolas nós temos no Velho Testamento. No Velho Testamento. E 40 parábolas no Novo Testamento. Então, essa foi uma das formas mais utilizadas por Jesus para ensinar verdades sobre o reino de Deus. Sabe, você quando quer que uma criança aprenda uma lição, se você aplicar essa lição para a criança em forma de história, você pode ter certeza de uma coisa. Você vai gravar na mente dela aquilo que você quer,
e ela nunca vai se esquecer daquela lição através da história que ela ouviu, ok? E com a gente não é diferente, não. Todo mundo gosta de história. Não é? Todos nós temos aí um pouquinho de criança dentro de nós que uma história ela funciona como um link para a gente lembrar aí daquilo que precisamos lembrar. Deixa eu dar um oi aqui para uma moça aí também. Deixa eu ver onde que ela está. Ela está aqui. Oi, Letícia, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos lá. Vamos, se você quiser, abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 16. É bom você acompanhar na sua Bíblia. Lucas capítulo 16. Terceiro livro do Novo Testamento. Aqui, eu falei, mas a resposta não saiu, né? Eu estava no lugar errado aqui. Pois Boa é, noite para todos. Hoje eu vou ficar aqui só ouvindo. tá bem. Boa noite. Achamos Boa todos? noite. Sim. Maravilha. Então, no verso 19, começa assim: olha, é a parábola do rico e do mendigo, e diz assim: ó, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava, ou seja, vivia, né, esplendidamente, confortavelmente. O verso 20 diz: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia, ou seja, ficava ali na porta daquele rico. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, das sobras. E a situação desse rico, desse pobre mendigo aí, era tão assim deplorável que até os cães vinham lamber as úlceras, as feridas. Verso 22 diz que aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, os dois homens morreram. Um vivia de forma aí, abastada, né? Confortavelmente, e o outro vivia aí a sua pobreza, a sua mendicância, olhando para a mesa do rico e desejando comer, nem que fosse, né? Daquilo que sobrasse lá, das migalhas que caísse. Mas o texto diz que ambos morreram, morreu também o rico, e foi sepultado. O mendigo, ao morrer, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico, por sua vez, é sepultado. Aí o versículo 23 diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que coisa curiosa. Diz que o mendigo, quando morreu, levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aonde ele foi sepultado? Na sepultura, no inferno. Na sepultura, na terra. E eu só conheço sepultura na terra. Hum. Não é? Mas aí o verso seguinte, que é o verso 23, o verso 22 termina dizendo que ele foi sepultado. O verso 23 diz que ele agora está no inferno. E pior, em tormentos. E levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, ali no seu peito. O 24 diz: então, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aí disse Abraão para ele: filho, lembra-te de que em tua vida, você recebeu somente bens, e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui está. Ele está sendo consolado, mas tu está em tormento. Mas eu ainda fico curioso com isso aqui, ó. Diz que o rico foi
Em um verso, 22, diz que ele foi sepultado. No outro verso, diz que ele está no inferno, em tormentos. E aqui embaixo vem dizendo que Lázaro é consolado e o rico está em tormento, novamente. Aí você vai para o verso 26 até o 30 e diz, olha, e além de tudo, isso é Abraão falando, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os daí passar para nós, para cá. Aí o mendigo, o rico, ele replica: Pai, eu te imploro, mandes a minha casa paterna, os meus irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Aí o Abraão responde para ele: Ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Gente, vamos lá. Participem comigo. O que você entendeu dessa parábola? Pense Eu nos. entendi. Pense Eu entendi. semana. Ah, A gente, semana passada, estudou a respeito da condição, né, do homem depois que morre. A gente viu ali sobre espírito, sobre alma, e a gente pôde estudar e ver na semana passada que não existe vida depois da morte. E essa parábola, como é que a gente entende isso aí? Foi Jesus quem contou. é. Mas eu sei que não é isso aqui, porque, tipo assim, eu acho que ele não estava vendo o mendigo lá no seio de Abraão e ele no inferno, cara, para ver, enfim. Mas, Claudinete, Exatamente como está escrito aqui. Deve ter um a outro. Ah, mas está escrito. fala. Então, mas assim, deve ter um outro canto explicando isso aqui, porque realmente eu entendi exatamente como está isso aqui. Eu entendi exatamente isso mesmo, que ele fala que ele está no inferno e o outro está lá no seio de Abraão. Mas quando a pessoa morre, tipo, fica lá no sono, né, dormindo até Jesus voltar. Ou seja, como é que ele está vendo lá o mendigo lá e ele está cá falando alguma coisa? Então vamos lá. Deixa aí a sua Bíblia marcada aí, que a gente vai voltar para aqui. Vamos a Eclesiastes, capítulo 9. Ó, abra lá no livro de Salmos, lá no meio da Bíblia, livro de Salmos. Você vai andar para frente. Vai ter Provérbios e depois de Provérbios tem Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9. Esses textos que nós vamos comentar aqui, a gente comentou semana passada, ok? Eclesiastes, capítulo 9. Não, 10. Mariana achou? Aham. Roberto achou? Não, não. Abriu os Salmos, Para frente de Salmos. para frente de Salmos, poucas páginas, tá? Você vai encontrar Provérbios e depois Eclesiastes. Poucas páginas, depois de Salmos. Eclesiastes, capítulo. 9. Verso 10. Achamos? Sim. Vamos pegar o verso 5 e o verso 6. 5 é. Quem poderia ler aí para nós? Porque os Motivo, sabe que que há de. não. Pode ir, ô, Roberto. Pode ir.
Leia, Oi? leia, Roberto. Porque os vivos sabem que é um de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão ela recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. 6 também? Vocês também. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ok. Olha só, quando você lê esse texto, o início dele, porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos que vamos morrer. Não é? Mas o texto continua. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Espera aí. Quando você pega esse texto aí, você vai lá para a parábola do rico e Lázaro, você vê que lá os mortos estão o quê? Conversando. Falando de coisas. Abraão morreu e está conversando lá com o rico que morreu. Aí a Bíblia diz assim: amor e ódio já pereceram. Aquele rico lá da parábola, ele ama os irmãos dele? O rico. É. Lembrou? Olha aqui. Olha, Quando vivo, Lembrou. olha aqui nesse slide. Então replicou, diz aqui, ó, no verso 27. Pai Abraão, no caso, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Aí eu te pergunto, esse rico amava seus irmãos? Sim, Não. sim, o texto está dizendo aqui que sim. Ó, ele está falando, pai, olha, aqui está um tormento, está um calor dos infernos aqui. Manda É, e falar para os meus irmãos lá, para eles acertarem o passo lá, porque senão vão vir para esse lugar. Eu não quero que eles venham para cá. Sabe? Essas palavras aqui do rico, isso aqui expressa sentimento. Ele estava expressando sentimento pela família dele. Ele está dizendo: esse lugar aqui é muito ruim, já basta eu sofrendo aqui. Eu não quero que eles venham para cá. Mas lá o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6, lá vem dizendo que o seu amor, o seu ódio, a sua inveja, tudo já pereceu. Não tem parte alguma do que se faz aqui debaixo do sol. Peraí, isso aí não está em contradição com a parábola do rico e Lázaro? Não é? Quer ver outra coisa? Pega o verso 10. Mariana, pode ler para a gente o verso 10? Aqui em Eclesiastes, Eclesiastes 9, verso 10. tudo quanto tiver vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Tem alguém aqui com uma versão bíblica que no lugar de além fala sepultura? no meu, a minha. Então, por favor, leia também para a gente. Mariana, preste atenção que é o mesmo verso que você leu, mas tem um detalhe que muda. Vamos lá, Claudinete. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ah, ok. Guardar o texto? Se eu Uhum. voltar aqui, lá na parábola do rico e Lázaro, você vai encontrar assim, lá no versículo 22, no finalzinho. Morreu também o rico e foi sepultado. Sepultado aonde? Na sepultura. Na sepultura. Morreu e foi sepultado na sepultura. Mas o texto de Eclesiastes 9:10, ele vem dizendo: tudo quanto tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há o quê? Não há projetos, não há indústria, não há conhecimento, Nem enfim, sabedoria alguma.
nem sabedoria alguma. Quando, lá na parábola do rico e Lázaro, ele pede ao pai Abraão que envie lá alguém para falar para os irmãos dele que se acertasse na vida, que aquele ali não era um lugar bom para se ir. Isso era um projeto? Sim. Não é, Paulo? Era um projeto. Ó, projeto. É o projeto dele. Ele rapidamente, Salvar, né, salvar os irmãos. salvar É, os irmãos. Então, peraí. O rico morreu e foi sepultado. Está aqui. O verso lá de Eclesiastes 9:10, que a Mariana e a Claudinete leram, diz lá que na sepultura não há indústria, não há sabedoria, não há conhecimento, não há nada. Então, peraí. Também não está em contradição lá com a parábola do rico e Lázaro? sim. Gente, outro texto. Vamos voltar agora um pouquinho no livro de Salmos. Salmos 146, versículo 3 e 4. Salmos 140. 146, versículo 3 e 4. 3 e 4. Posso ler? Aí pode ler para gente? Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, de quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam-se para tornam-se para a sua terra naquele mesmo dia. Parecem os seus pensamentos. Pereçam seus pensamentos. Então, olha o que esse texto, mais um texto afirmando para a gente que não confieis em quê? Não confieis Mortos. em homens, não confieis em príncipes. Por quê? Quando sai-lhes o espírito, ou seja, sai deles o fôlego de vida, eles voltam para o pó, para a sepultura, para a terra. Olha o finalzinho desse texto. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Tua Bíblia é, Paulinho? Peçam Pensamentos? seus pensamentos. É. Pensamentos. Então, peraí. Os projetos estão dentro do pensamento? Sim, ué. Sim. Então, peraí. Mais um detalhe. Se nesse texto aqui o salmista ele está dizendo que no dia que a pessoa morre, perece todos os seus pensamentos, então perece também todos os seus projetos de vida. Tudo. Mas lá na parábola do rico e Lázaro, Jesus está dizendo que o rico está cheio de projetos. Então, a grande questão que surge para nós é como entender, né, Claudinete? Já que a palavra de Deus ensina uma coisa e depois está falando outra coisa, será que aquilo que Jesus está falando ali, será que aquilo ali é realmente o que ele está dizendo? Bom, é isso que nós vamos... Estevão, Oi, Salmo 115, verso 17 também. abra Os lá. mortos, Salmo 115, verso 17. Vocês acham que uma pessoa boa que morreu, segundo aí a crença popular, fulano morreu, foi para o céu. Eu estava no sepultamento que o palestrante falou assim: o nosso querido irmão que aqui está louvando junto com os anjos. Aí eu cacei os anjos. Por quê? O camarada diz: o nosso irmão que aqui está louvando junto com os anjos. Você está ali e está onde? Bom, se ele está ali, os anjos tinham que estar junto louvando, e a gente tinha que ouvir. Aí eu falei: não, tem algo errado, né, nesse negócio aí, né? Então, olha esse Salmo 115, verso 17. Olha o que o salmista está dizendo aí com respeito aos mortos e o louvor. Wanda, por favor, lê pra gente. os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então, gente, quem é que está falando? É o Luther Van que está falando ou é a palavra de Deus que está dizendo? Palavra. É a palavra de Deus que está dizendo: os mortos não louvam o Senhor. Então, quando você ouvir alguém em um sepultamento dizer: fulano está nos braços do Pai louvando ao Senhor. Gente,
Por favor, não creiam nisso. Você só vai ser enganado se você quiser, depois desse estudo. Você que vai nos ouvir depois, estuda, dá uma olhada no assunto anterior também, que nós falamos sobre uma interrogação um tanto capciosa. Estão vivos que morreram? Por quê? Porque quando a pessoa diz que o camarada está ali, morto dentro do caixão, mas está no céu, louvando a Deus, o cara está vivo. A pessoa está viva. E não é isso que a Bíblia transparece, não é isso que a Bíblia diz para nós. Bom, se não é isso que a Bíblia diz, a gente poderia então fazer uma coisa. Vamos voltar para Lucas? Lucas capítulo 16. Eu quero mostrar uma coisa a vocês aqui que eu sempre apresento para as pessoas para elas pensarem. Colocar aí o Tico e o Teco para brigar um com o outro lá dentro da cabeça. Vamos voltar aqui nesse início da parábola. Ok? Todos acharam aí? Sim. Beleza, então vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e. Não, se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava aí esplendidamente. Ou seja, tinha aí a sua fortuna, então ele podia viver em todo conforto. Esse texto, esse texto está dizendo para nós que esse rico era mau? Não, Não. Esse texto está dizendo para a gente que ser rico é pecado? não, Não. Não. Tem muita gente rica aí que, muito pelo contrário, você vê que a pessoa tem dinheiro e ela favorece aí os necessitados, mas a Bíblia não fala nada a respeito desse rico. Bom, vamos mudar agora para o verso 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia, ou seja, ficava à porta daquele rico. Diz que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães até vinham lamber as suas úlceras. Aqui está dizendo que esse mendigo era mau? Não, Não. não, Era bom? também também não. não. Também não. Então você vê nesses dois versos somente dois personagens. Um vivia da riqueza que tinha, e o outro vivia na sua pobreza, desejando ter dias melhores. Então, são somente essas informações que nós temos a respeito dessas duas pessoas. Mas eu fiz a seguinte pergunta: ser rico é pecado? Vocês responderam o quê? Não. Não, Não. E mendigar o pão é, vamos dizer assim, é justificável diante de Deus? Não. Sabe por que que não? Por um motivo. O salmista ele diz assim: fui moço, sou velho, nunca Moço, mendigar o pão. Então, a palavra de Deus, ela traz para a gente que o justo, ele não mendiga o pão, e nem a descendência dele, porque o Senhor Deus, ele supre. Pode não sobrar, mas faltar, Deus nunca deixa faltar. Para quem? Justo. Para o justo. Para o justo. Então, vamos trabalhar a ideia desse mendigo. Se esse mendigo estava é, mendigando pão na porta do rico, será que esse homem era justo? hum, é. Se a Bíblia fala que nunca viu um justo mendigar o pão, ele não era justo, porque ele estava mendigando. E eu não vou dizer, Claudinete, que esse homem era injusto, mas a Aham, Bíblia levanta para a gente uma interrogação. Fui moço, aham. fui velho, nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Podemos viver na pobreza? O justo pode viver na pobreza? Pode. Pode.
Mas o texto diz que Deus vai prover para ele o que? O pão de cada dia. Tanto que a oração do Pai Nosso, quando nós a fazemos, diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje. A nossa necessidade é hoje. Então Deus, ele supre a necessidade dos seus filhos para o dia, para hoje. Amanhã é um outro dia, amanhã ele vai suprir de novo. Ok? Bom, então essas são as primeiras informações que nós temos. A Bíblia não fala que o rico era mau e não fala que o justo, que o mendigo era bom. Guarde isso aí na sua memória. Aí os dois, a Bíblia fala para a gente que tanto o bom quanto o mal, quando morre, o destino deles é onde? Sepultura. Sepultura. Tanto bons quanto maus. Ambos vão para a sepultura. Mas, todavia, entretanto, né? Essa parábola diz que ambos morreram. Olha só. Aconteceu morrer o mendigo. E ele não foi para a sepultura. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Hum. Então já tem algo errado aqui assim, descaradamente errado nessa parábola. Não, o rico morreu e foi sepultado, não, isso aqui está certinho. Mas dizer que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, isso aqui não bate com o que a gente lê lá atrás. Quando o texto diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há isso, não há aquilo. Ali não está dizendo que somente o justo ou somente o ímpio vai para a sepultura ou morrer. Não, todos vão para a sepultura ou morrer. Se a gente vai um pouquinho mais à frente, no verso 23, que diz: olha, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu Abraão de longe e Lázaro lá recostado, né, no seu peito. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Peraí, olha só que coisa curiosa. Aqui em cima, no 23, diz: levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Para você, que distância é ao longe? Você poderia dizer para mim 50 metros? Muito mais. Eu vou perguntar para a Mariana, que a gente vai ter aqui uma distância mais compreensível. E vocês aí podem trabalhar essa distância também entre dois postes de rua. Mariana, no teu portão tem um poste. Uhum. E aquela ruazinha que desce ali para a vila tem outro poste. Então nós temos a distância de um poste, dá mais ou menos aí, sei lá, 30 metros por aí. Você acha que duas pessoas conseguem conversar assim de forma bem social nessa distância? Não. Não. Mas é longe essa distância? Um pouquinho. É um pouquinho. Se a gente colocar dois postes, aí já ficam, né, mais distantes. Eu Uhum. estou dizendo em postes porque é a medida que todos nós aqui trabalhamos, vai dar mais ou menos 60, 70 metros por aí. Conversa com uma pessoa nessa distância. Ô, Roberto, tá me ouvindo? Gritar. Gente, isso não é, Molha o dedo e bota na minha boca. isso não é conversa, isso aí é um grito. Mas aqui Uhum. estou conversando. Olha o que o texto traz para nós. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão longe, no seu seio. Clamão diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Estão conversando. Manda Lázaro. Agora vem um detalhe curioso. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então o fogo estava comendo solto lá onde o rico estava, e Lázaro estava tranquilão lá com Abraão, no seio de Abraão.
Agora eu pergunto a você. Aqui em cima, no 23, diz: levantando os olhos, viu ao longe. Aí ele fala: ó, manda Lázaro que molhe a ponta, em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Peraí, nós temos duas situações aqui. Ou o braço de Lázaro era muito longo, ou a língua do rico era muito longa. Como é que é molhar com o dedo, né? Ué, eu tô seguindo o que o texto está dizendo, ó, viu ao longe e põe a ponta do dedo na água e me refresca a língua. Não, a água do fogo não ia secar a água, né? Wanda, é um Na outro. ponta do dedo molhado. Será que molha? Será que molha? Será que molha? Oi, Paulinho? Oi, Paulinho? Não, tá uma ligação aqui, eu vou. Já volto. Tá. Então, Nossa, chegou. então, gente, veja uma coisa. Molhar a ponta do dedo e levar lá na língua do outro que está sendo atormentado na chama, a água vai ficar fresquinha lá? Não. Vai pegar água lá. Vai chegar. Só em chegar lá já secou o dedo do lado. Então, gente, alguém aqui não tem noção do que está falando. O rico não tem noção do que está falando, porque diz, ó, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, que estou atormentado nessa chama. Sem noção esse rico. Aí Abraão diz assim, olha, lembras que recebeste teus bens, tua vida e Lázaro igualmente, os males? Esse agora aqui é consolado e tu tem tormento. Agora olha adiante. Olha, olha aqui, ó. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem de lá para nós. Alguém aqui tem um problema sério com distanciamento, com espaço. O rico pede a Abraão para que Lázaro molhe a ponta do dedo e lhe refresque a língua. Aí Abraão diz: olha, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Quem é que está errado, Abraão ou o rico, na questão aqui de distanciamento? O rico. Ou Abraão? Gente, eu não sei quem está certo e quem está errado. Eu sei que não é isso que a parábola, não é isso que Jesus quer ensinar para a gente. A lição aqui é outra. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Que lição nós tiramos dessa parábola? Ao invés de você olhar para a parábola, que um está no seio de Abraão, um está no inferno queimando, esquece isso. É. Para quem que Jesus está dizendo isso? Se você segue o relato sagrado, você vai ver que ele está contando uma parábola e ele tem um público-alvo. E o público-alvo são os escribas, fariseus. No verso 14, lá de Lucas 16, verso 14, você vai encontrar assim, ó, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e se ridicularizavam. Jesus, porém, disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E Jesus vai e conta essa parábola a seguir. Para quem que ele está falando? Escribas e fariseus. Eram aqueles que lidavam na igreja, eram aqueles que pareciam um sepulcro caiado. Por fora estava bonitinho, mas por dentro tinha morte. Ou seja, vivia uma vida de hipocrisia espiritual. Aí Jesus ele conta, se você ver aí um pouquinho antes, no verso 1, o título ali em cima,
é o administrador infiel. Agora, quando você toma essa parábola, tenha em mente o rico como a nação judaica, ok? O povo de Jesus, aqueles que lideravam aí a igreja no tempo de Jesus. O mendigo, os gentios, aqueles que não eram judeus. Bom, como é que a gente explica isso? A nação que recebeu todo o privilégio de evangelizar o mundo foram os hebreus, de onde veio a nação judaica. Eles receberam ali o Velho Testamento, eles receberam as leis, e isso, Mariana, que o povo hebreu e o povo judeu recebeu, isso aí era para espalhar para o mundo, tornar conhecido para o mundo. Conhecido que o plano da salvação que Deus tinha para todo homem não era somente para não era somente para uma nação, não. O plano da salvação, quando ele falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então todos na extensão da terra, todos os povos deveriam conhecer sobre o plano que Deus tinha de salvá-los. Como a gente está conhecendo hoje. Só que os judeus pegaram e fizeram, sabe o quê? Fizeram isso aqui, ó. Abraçaram somente para eles. Bom, vamos lá. O conhecimento da palavra de Deus, o povo judeu era rico? Sim. Sim. Foram eles que receberam. Sim, eles eram ricos. Sabiam tudo a respeito do que Deus queria fazer com a humanidade no sentido de salvá-lo. Era uma riqueza. O que eles receberam era uma riqueza. Só que eles eram egoístas, né? Oi? Eles eram egoístas. Exatamente. Queria guardar só para eles. Guardaram só para eles. Aí o que acontece? As outras nações ficaram a ver navios, podemos dizer assim, continuaram em seus pecados, em suas rebeliões contra Deus, e muitas nações pereceram no pecado porque o povo de Deus se recusou a apresentar Deus para elas. Mas Jesus ele mostrou para nós que muitos gentios, muitos que eram de outras nacionalidades, vinham a Jerusalém para ouvir a respeito do Deus vivo. Sabe o que os judeus fizeram lá no templo? Construíram muros. Tinha o muro das mulheres. Veja, mais próximo ali da entrada do templo, os judeus, os homens, eles se agrupavam para ouvir a mensagem, trocar ideias, falar aí da palavra e tudo mais. Depois vinha um espaço que era chamado ali o Muro das Mulheres. E ali as mulheres se reuniam. E você vai ver um único relato na Bíblia de que uma mulher ela entra no pátio do templo e ela vai até um cofre e deposita ali 2 moedinhas. Só tem esse relato da mulher indo até o cofre para dar a oferta dela, porque não era comum as mulheres fazerem isso. Elas eram praticamente proibidas de ir mais à frente. Mas lá atrás, bem distante, havia um outro muro, que era chamado Muro dos Gentios. E olha, quando eu falo lá atrás, bem distante, é ao longe, como aqui vem dizendo. Lá atrás, bem longe, era o Muro dos Gentios. Os gentios, Mariana, Roberto, eram aqueles que não eram judeus. Então você e eu, se a gente estivesse naquela época lá, a gente era gentio, porque a gente não era judeu. E se a gente passasse, Mariana, se você passasse para o pátio das mulheres, e se eu fosse lá no pátio dos homens, o espaço reservado pelos homens, eu era morto. E possivelmente você também era morta. Aí eu pergunto para você, que religião era essa? Que religião era essa? Não é? Então, lá naquele muro distante,
ali ficava apinhado de muitas pessoas de outras nacionalidades tentando ouvir aquilo que era ensinado lá no templo, lá na frente, no templo. O ensino de lá, ele não chegava completo lá onde estavam os gentios. Só chegava o quê? Só chegava o quê lá que o rico desejava comer? Rico desejava comer. Não, perdão, que o mendigo desejava comer? Ah, As migalhas das As palavras. migalhas. Então, o evangelho, quando chegava lá para os gentios, lá naquele muro, chegava migalhas. Só que o povo judeu, nesse egoísmo de guardar para eles somente a mensagem, chegou um dia do juízo. E o dia do juízo, a gente pode ver nesse dia do juízo para o povo judeu em dois tempos. O primeiro está lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre ali os apóstolos e eles começaram a pregar, falar do Jesus crucificado, do Jesus ressuscitado. E você vai ver em Atos capítulo 2, abra lá rapidinho. Atos capítulo 2, versículo. Vamos pegar o verso 9 e o verso 11, e depois a gente pega os versos que eu quero mostrar um detalhe para vocês. Olha só. Uh, aqueles que estavam ali reunidos em Jerusalém, nesse dia do Pentecostes aqui, dessa festa onde o povo era abençoado, eles começaram a ouvir os apóstolos pregando e eles ficaram surpresos. E eles disseram assim: somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Então você vê aqui que tem uns 14 ou 16 grupos aqui étnicos reunidos no dia do Pentecostes. Ok? Bem, o que acontece? Quando começou a ser, no dia do Pentecostes, falado do amor de Jesus, olha a surpresa no verso 6. O que nós lemos aí? Quem pode ler para nós? Verso 6. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Peraí, qual era a multidão? Era aquela ali do Os- verso 9 e do verso 10. Eles ficaram confusos e maravilhados. Por quê? A mensagem que eles comiam até então, migalhas, agora chegava de uma forma nos seus ouvidos que eles são, caramba, gente, a gente está ouvindo na nossa própria língua. Olha que maravilha. Aí você vai até o verso 8. Ô Marcos, o que diz aí no verso 8? 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Olha só, eles estão falando na nossa própria língua, no verso 6. Mas agora cada um está ouvindo na sua língua. Aí diz língua materna, lá do seu país. Sim. E quando você vai lá embaixo no versículo 11, depois de Arábios, onde nós tínhamos parado, diz: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Ok? Tudo isso aqui que eles estavam ouvindo era a riqueza que os judeus tinham e não dividiram. Era a palavra de Deus, era o plano da salvação, era a verdade em Jesus. Os judeus abraçaram para si, eles não dividiram. Aí, quando você vai lá no apedrejamento de Estevão, no ano 34,
você vai encontrar, está lá no capítulo 7, depois você lê com calma, você vai encontrar a nação judaica, ela selando a sorte dela. Aqui no Pentecostes, aconteceu algo maravilhoso. Conforme diz meu amigo Marcos, fantástico. Deus tirou do poder que foi dado à sua nação de evangelizar o mundo e colocou sobre os gentios. E os Ô, gentios. Tevan, Oi, é interessante que a gente olhando para essas pessoas que não faziam ali parte do povo de Deus, principalmente no ministério de Jesus, você vê que haviam pessoas como a mulher cananeia, como outros ali que não faziam parte, né? Que recebiam somente migalhas, né? E aí Jesus virava para elas e falava assim: Nunca vi fé tão grande, né? Nem mesmo em Israel, né? Eram pessoas que elas estavam sendo privadas, mas com o pouco que elas tinham manifestavam mais fé do que a do próprio povo de Deus, né? E a pura gente vê, verdade, né, Marcos. que Ô, Marcos, fantástico. você quer ver um outro exemplo? Se nós vamos a Atos capítulo 10, você tem lá a história de Cornélio. Cornélio, ele era romano, era um soldado romano, e um anjo foi até ele e falou para ele: Olha, as tuas orações e as tuas esmolas são vistas diante de Deus. Não é? Você vê, uma pessoa de outra nacionalidade, mas que era temente a Deus dentro do pouco que conhecia. Agora, o que que Jesus estava dizendo aqui para a sua nação, para a sua liderança religiosa do seu tempo? Jesus estava dizendo assim: olha, vocês são ricos espiritualmente. O povo lá fora está comendo migalhas, migalhas que eles desejam comer, que caem da mesa de vocês. Mas E olha, eles tinham fome da palavra, né? Aqueles que não tinham acesso tinham fome da palavra de Deus, tanto é que eles ficavam ouvindo. essa aí é a colocação certa. Eles tinham fome da palavra de Deus. Não era fome de Uhum. pão, não, comida eles tinham. Eles tinham Aham, fome da fome palavra. de Deus. Queriam se alimentar da palavra de Deus. Engraçado, hoje, assim, como eu convidei algumas pessoas para esse grupo, não ficou ninguém. A pessoa tem a oportunidade de ouvir de casa, no conforto de casa, escutar, aprender e às vezes rejeita, né? Sabe, o Claudinete, Uhum. a sua função é convidar. Uhum. A função do Espírito Santo é cativar no coração. Uhum. Mas a pessoa decide se ela quer ou não. É. Uhum. Olha, nós temos aqui nesse grupo 30 e poucas pessoas que nos deram o nome delas para que gostaríamos que elas assistissem aqui. E elas não Uhum. assistem. É. Bom, até então eu tinha botado esse grupo privado. Depois eu coloquei ele público. E o que Uhum. acontece? Pessoas que não estão no grupo, que não fazem parte do grupo, estão assistindo nossas aulas, nossos estudos. Aham. Então, aquilo que as pessoas estão rejeitando hoje vai fazer para elas falta amanhã. É. Isso aí. E pode acontecer o quê? Pode ser que amanhã não tem quem pregue para elas. Uhum. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Essas pessoas que não estão aqui hoje foram convidadas, esse estudo foi pregado para elas. Aham. Ah, mas eu não sabia. Você teve a oportunidade de saber e rejeitou. Então é como se Verdade. você tivesse conhecido. Uhum. Gente, olha, eu não perco a oportunidade de ouvir. Paulinho, acho que esse estudo, acho que é a terceira vez que ele está ouvindo aqui. É, Não é, Paulinho? eu mesmo cansado pra caramba, hoje eu vi, eu falei assim, ó, vou ouvir mais uma vez para me gravar mais um pouquinho. Sim, mas, gente, é isso aí. A nossa mente é muito frágil, a gente perde muito. Sim. Né? Então, cada vez que você ouve, de repente, um detalhe que você não observou lá atrás, você vai observar agora, e assim sucessivamente. Mas então, a nação judaica, toda a riqueza do evangelho que ela tinha para apresentar Jesus ao mundo, foi tirado dela e foi dado aos gentios. Então, o mendigo lá da parábola, o mendigo é o povo gentio, é aquele que tinha fome do conhecimento da palavra de Deus. De repente, eles se tornaram cheios do Espírito Santo
E esses gentios, juntamente com aqueles que aceitaram a fé lá em Jerusalém, evangelizaram o mundo daquela época. A palavra de Deus fala isso em Romanos 1 e Colossenses 1. O mundo tornou-se conhecido do Evangelho, que chegou até vós, diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses. Mas aquela nação que era rica está aguardando a volta de Jesus até hoje. 2000 anos se passaram, eles rejeitaram Jesus, crucificaram Jesus, estão aguardando Jesus até hoje, enquanto que Jesus já veio, está fazendo uma obra maravilhosa pelo mundo afora, no coração de pessoas, e eles estão aguardando que o Messias vir. Ok? Aqui? Então, essa parábola ela fala de privilégios. A nação judaica tinha privilégio, o privilégio de evangelizar o mundo, tinha toda a riqueza. Não, não aproveitou, não usou bem os talentos que Deus deu, Deus tirou deles. Leiam em Mateus capítulo 25, depois, a parábola dos talentos, você vai ver isso lá. Quando você não, quando você não exercita o talento que Deus te dá, Deus vai tirar de você. Todos nós aqui temos um talento, temos um dom. De repente você ainda não sabe qual é o dom que Deus te deu, mas todos nós temos. Vamos usá-lo para Deus. Porque se eu não usar esse dom para Deus, Deus vai tirar de mim. Vai dar para alguém. Deus tirou da nação judaica e deu para os gentios. E a nação judaica que era rica espiritualmente, por ter toda a verdade, passou a viver uma vida miserável. Eles hoje, como nação, a Bíblia diz que eles foram rejeitados como nação. Está lá em Romanos 11. Romanos ou 1 Coríntios 11. Acho que Está direto, porque cada um veja, tem sua individualmente, eles podem ser salvos. estão sendo convidados para a salvação. Deus tem um grande carinho pelo povo judeu, mas eles têm que aceitar o plano da salvação. Eles têm que aceitar Jesus como Salvador. Caso contrário, Deus não pode fazer nada. Aqui estão as perguntas que nós fizemos, ok? Também isso aqui nós comentamos, não é? Para o mundo aí fora que crê na vida depois da morte, aquele seio de Abraão seria como que uma sala de recepção ou uma sala de espera para o céu. Ah, morreu? Fica aqui um pouquinho, né? Uns séculos, uns anos. Bater um papo lá, conversando. Vamos bater um papo aqui, coisa e tal, né? Até Jesus voltar, depois vocês vão para o céu. A Bíblia não ensina isso também. Deus vai para a sepultura. Fica lá, que nem você disse, Claudinete, até a volta de Jesus. João capítulo 5, verso 28 e 29 diz que todos ouvirão Jesus voltando e verão Jesus voltar e sairão da sepultura. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Se já... Gente, Satanás ele é astuto. Se o camarada morreu e já vai para o céu, para que vai haver ressurreição? É fato. Gente, com todo respeito, isso aí é um atestado meio insolente que deve nos dar. Então eu prefiro a Bíblia. A palavra de Deus, Roberto, diz, Roberto, quando você morrer, você vai para o pó da terra. Ah, você está em dia com Deus? Maravilha. Jesus vai voltar, vai te ressuscitar glorificado para ir para o céu. Ah, mas o Antônio lá não morreu em dia com Deus, morreu no pecado, vai ressuscitar também. Para quê? Para a morte eterna. Ponto. É isso que a Bíblia ensina. Se alguém ensinar alguma coisa além disso para você, enxota o camarada que é o diabo falando. É o mesmo capeta lá no Éden que falou para Adão e Eva: é certo que não morrereis. Ok? Bom, isso aqui nós já comentamos, também já comentamos. Ok? Eu estou passando aqui porque a gente acabou comentando sem eu passar, né? Já vimos também, ok. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
Aquele ladrão lá na cruz, abre a sua Bíblia em Lucas 23. A questão da parábola do rico e Lázaro, deu para a gente entender? Deu. Alguém aí tem dúvida? Ô Mariana, Roberto, você ouve isso pela primeira vez? Caramba, não entendi quase nada. Não é verdade? Mas entenda uma coisa: muitas denominações, sua liderança pega essa parábola, que é uma parábola, é uma alegoria, é um conto, para ensinar aos seus membros que a pessoa morre e ela vai para um plano superior, uma sala de espera, que não é o paraíso, mas é próximo. Com todo respeito aos amigos que são espíritas, aos amigos que são católicos e evangélicos, tá? Com todo respeito. Eu vim de uma linhagem espírita, kardecista, e lá cria que a pessoa, quando morria, ela desencarnava, ficava aí perambulando, até reencarnar novamente numa criança e cumprir aí os propósitos daquela vida passada. Os nossos amigos católicos, eles creem que a pessoa morre e, tendo seus pecados, ela vai para o purgatório. E lá no purgatório, ela vai purgar os seus pecados, à medida que aqui fora sejam feitas missas, ladainhas, novenas, orações, promessas, enfim. Isso aí. E os nossos amigos evangélicos que creem aí na vida depois da morte, ah, não, fulano é bom, ele vai para o céu. Está nos braços do Senhor. Se o camarada é mau, é ruim, ele vai já direto arder lá no lugar que Lázaro foi, que o rico foi. Gente, reencarnação, purgatório e céu e inferno depois da morte, o diabo ensinou isso. A palavra de Deus não. Me perdoe aí, você que vai ouvir essa live, se eu estou sendo tão incisivo nisso, mas é isso que a palavra de Deus me mostra. É isso que a palavra de Deus te mostra. Você só vai ser enganado se você quiser. Quer ver um outro detalhe curioso? Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, você encontra aqui Jesus crucificado e crucificado entre dois ladrões, Dimas de um lado e Gestas do outro. A tradição cristã, ela traz o nome desses dois personagens. Dizem que Dimas foi o bom ladrão e Gestas, o outro ladrão lá que acusou Jesus. E naquela condição em que os três estavam ali, Dimas, ele olha para Jesus em um dado momento, no verso 42, 23, 42 de Lucas, e ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vem cá, ladrão tem coisa boa para ser lembrada? Não. É difícil. Será que aquela turma que morreu lá no Rio, né, dias atrás, aí naquela incursão da polícia, será que tinham coisas boas para serem lembradas? Depois que eu vi o testemunho de mães agradecendo a polícia por terem matado seus filhos, para eles não fazerem mal a outras famílias, eu começo a olhar para esse texto aqui e me perguntar: ladrão tem alguma coisa de bom para ser lembrado? Bom, ladrão, você tem alguma coisa de bom para ser lembrado? Hã? Nada. Então, peraí. É. Eu só quero pontuar uma coisa aqui. A nossa condição e a condição daqueles ladrões lá da cruz, a nossa condição é a mesma. O salário do pecado é a É morte. amor. E eles lá estavam morrendo por causa do salário do pecado, inclusive Jesus. Uhum. Os ladrões, eles têm os pecados.
Jesus, ele tinha os nossos pecados. Essa é a diferença. Mas ambos estavam morrendo por causa do pecado. Aquele ladrão que morreu, ele morre no pecado. Aquele outro que pede a Jesus para ser lembrado, ele morre sem seus pecados. E Jesus, ele morre por causa dos nossos pecados. Mas por que ele morre sem os seus pecados? Olha a resposta de Jesus para ele. Olha essa resposta que eu acho que você gostaria de ter. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, vamos trabalhar esse texto rapidinho? A gente tem 10 minutinhos para trabalhar esse texto. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A pergunta que eu faço para vocês é: Jesus foi para o paraíso naquele dia? Sim ou não? Não, naquele dia não. Para onde ele foi levado? Jesus. Não, então, ele estava crucificado, ele morreu, né? Uhum. Antes do pôr do sol daquela sexta-feira, Jesus, naquele dia. Para a sepultura, foi Então. tirado da cruz foi tirado. e foi levado para a sepultura de José de Arimateia. Uhum. E foi colocado na porta daquela sepultura uma grande pedra Uhum. para impedir que quem estivesse fora entrasse, quem estivesse dentro saísse. Isso aí está relatado nos 4 evangelhos, nos 3 ou 4 evangelhos. Ok? Bom, então peraí. Jesus morre e naquela sexta-feira ele é levado para a sepultura. Mas como é que fica esse texto? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ah, outro detalhe. Aquele ladrão morreu naquele dia? Morreu. Aonde que está escrito? Eu não sei, mas se ele estava lá para. Onde está escrito, eu não sei. Mas se ele estava lá. Ah, Aquele tipo de morte, a morte por crucifixão, as pessoas levavam até 7, 8 dias para morrer. Se a pessoa tivesse aí uma compreensão física, né, fosse forte, ele durava mais tempo. uhum. Só tinha um porém. Aquele julgamento que foi feito ali foi por solicitação dos magistrados, dos sacerdotes, dos escribas, fariseus. Então, o que acontecia? Os judeus, eles não permitiam que os mortos ficassem na cruz depois do pôr do sol, ou seja, nas horas do sábado. Quando você olha o relato sagrado, vem dizendo que José de Arimateia e Nicodemos foi lá pedir o corpo de Jesus e Pilatos ficou surpreso que Jesus já tivesse morrido. A palavra de Deus diz, ele ficou surpreso. Por quê? Morreu tão rápido? Horas de crucifixão, já morreu? Aí a palavra de Deus também vem dizendo que eles foram lá para quebrar as pernas dos crucificados e se admiraram que Jesus já tinha morrido. Mas por que quebrar as pernas? Se os caras já tivessem morrido, para que quebrar as pernas? Não sei. Não tem lógica. Uhum. Bom, aquelas pessoas que morriam na cruz, que eram crucificadas, e as famílias não reclamavam o corpo, eram cortados tendões atrás do joelho e no calcanhar, além das pernas serem quebradas. E essas pessoas eram jogadas num vale fora de Jerusalém, ao sul de Jerusalém, chamado Guiena, que era uma grande lixeira. Ok? Aqueles que morriam na cruz eram considerados lixo. Se Jesus não tivesse reclamado o corpo dele, ele também teria sido jogado naquela lixeira. Então, Dimas e Gestas
possivelmente com 99% aí de possibilidade, foram jogados naquela lixeira, com os tendões cortados e as pernas quebradas. Ou seja, era impossível da pessoa sair daquele local. Uhum. Ok? Então, aí está. A palavra de Deus diz que Jesus foi sepultado. A palavra de Deus não diz que os ladrões foram mortos. E com certeza não foram, naquela sexta-feira. Então, como que Jesus poderia prometer uma coisa que ele mesmo não estaria lá para cumprir? Uhum. Só estou fazendo pergunta ao texto. Ok? Uhum. Então, aí está. O ladrão morreu naquele dia? Nós não temos essa certeza. 99% de possibilidade? Não. Jesus foi para o céu naquele dia? 100% de certeza? Não. Porque ele estava na sepultura. Vou mostrar uma coisa a vocês. Jesus ressuscita. Que dia que ele ressuscitou? Me ajudem. Que dia que ele ressuscitou? Domingo, nas primeiras horas do domingo. Você tem isso aí, Marcos? Bíblia tem, né? Então, abre em Marcos, o teu xará Marcos 16, verso 9, um livro antes de Lucas. Lá diz assim, vamos lá, quem vai ler para a gente? Marcos 16, quê? 16, verso 9. Que achamos? Quem achou? Eu achei. Por favor. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Opa, peraí, Jesus ressuscitou em que dia? No primeiro dia da Primeiro. semana, Na domingo, madrugada, nas primeiras horas do primeiro dia da semana. Peraí, ele morreu que dia? Sexta-feira. sexta. Sexta. Lucas capítulo 23, versículo 56 em diante, você vai ver isso aí, tá? Que Jesus ele morreu na sexta-feira, foi sepultado na sexta-feira. O texto que Paulinho leu diz que ele ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Ah, só uma curiosidade aqui. Se Jesus morre na sexta, ressuscita no domingo, aonde ele estava no sábado? Na sepultura. Na Guardando. sepultura. Fazendo o quê? Dormindo. Guardando. Fazendo o quê na sepultura? Descansando. Guardando sábado. Dormindo. Dormindo. Então, gente, por favor, deixa eu falar de atestado, né? Para você. Quando chegarem para você e disserem assim para você, Jesus ressuscitou no domingo, mostrando para a gente que a partir de agora o domingo deve ser observado como o dia do Senhor. De novo eu digo, o diabo está por trás dessas palavras. Sabe por quê? Nesses 3 dias, Jesus morre na sexta, ressuscita no domingo, no sábado ele está descansando na sepultura. Até na sua morte, Jesus mostra para a gente que o sábado permanece como um dia de descanso. Novamente eu digo, se você quer ser enganado, você vai ser enganado. Olha os detalhes da Bíblia, da palavra de Deus falando para você. O sábado é um dia sagrado. E era um dia sagrado até mesmo para o morto chamado Jesus. E ele era o Senhor do sábado. E ele passa as 24 horas desse dia, de antes do pôr do sol a depois do pôr do sol, essas 24 horas, ele está descansando na sepultura. Ok? Bem, mas a pergunta foi: Jesus foi para o céu naquele dia em que morreu? Não. Não. Eu disse 100% de certeza, não. Em João capítulo 20, versículos 16 e 17, Jesus ressuscitou Paulinho.
aquele primeiro dia da semana. Maria Uhum. Madalena e as outras mulheres foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Está em Mateus 28:1, Marcos 16, 1 e 2, Lucas 24, 1 e 2. Você vai encontrar, elas ficaram-se desalentadas, porque elas chegaram lá, o túmulo estava com a pedra removida e vazio. As mulheres voltaram, Maria Madalena ficou por ali e ela chorava. E num dado momento, ela viu uma pessoa, está aqui relatado em João capítulo 20, ela viu uma pessoa e ela julga que fosse o jardineiro ali daquele local, e ela diz: Olha, me diga aonde foi que colocaram o corpo dele, o corpo do meu mestre, e eu levarei. E daqui a pouco chega uma pessoa, é, a mesma pessoa que ela julgava ser o jardineiro, chega para ela e diz: Maria, Maria. Quando Maria ouve o nome dela, ela reconheceu que a voz era de Jesus. Aí diz, ela voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus. Todas as vezes que você olha Maria na Bíblia, ela e Jesus, sempre Maria está aos pés de Jesus. Sempre. Na sua casa, ela se sentava aos pés de Jesus para ouvi-lo. Na casa de Simão, seu tio, ela secou os pés de Jesus com seus cabelos. E aqui não foi diferente. Ela correu para abraçar os pés de Jesus. Aí Jesus disse para ela assim: Não me detenhas. Algumas Bíblias diz: Não me toques. Outras Bíblias: Não me impeças, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, peraí. Jesus está falando isso aqui na manhã não, no domingo em que ele ressuscitou. Ele está falando isso aqui para Maria Madalena. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Como é que então ele podia prometer ao ladrão lá na sexta-feira, que hoje, na sexta-feira, estaria com ele no paraíso, se no domingo, quando ele fala para Maria, ele diz assim: Ainda não subi para meu Pai? Por que ele não subiu para o Pai? Porque todo o tempo do sábado, do momento em que ele morreu até o momento em que ele ressuscitou, ele ficou na sepultura. Ok? Bom, até aqui tudo bem? Então vamos lá. Como que a gente, como que a gente entende então aquele verso lá? Em verdade te digo hoje, não, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Rapidinho. Na escrita bíblica, no original, você não vai encontrar isso aqui. O que é isso aqui? Ponto, vírgula, ponto de exclamação, Hã? interrogação. Ô, Mariana, se você pegar um livro para ler, se não tiver isso aqui, tu tá enrolada. É. Não é verdade? Isso aqui é um auxílio tremendo na língua portuguesa. Isso aqui dá sentido àquilo que você está lendo. Na língua grega, hebraica, não tem ponto e vírgula, dois pontos, interrogação, exclamação. Não tem isso. Então seria, então seria muito interessante a gente tomar esse texto e lê-lo, já que não tem essa, já que não tem essa pontuação no texto bíblico. Ah, veja, Jesus prometeu naquele dia que o ladrão estaria com ele no paraíso. Está lá no texto, conforme a gente lê na nossa tradução. A questão então seria quando? Quando que o ladrão estaria com ele no paraíso? Na sua vinda. Todos nós, todos que foram salvos, todos que morreram, quanto aqueles que estão vivos, estarão com Cristo no paraíso na sua vinda. E Paulo fala isso. Ninguém vai para o céu, para a presença de Deus, antes de fulano, ciclano, beltrano.
Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina, João capítulo 5, versículo 28 e 29. Os que fizeram o bem ressuscitam para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O apóstolo Paulo ele vai um pouquinho mais além, ele diz assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se todos aqueles que morreram em Cristo, os que estão em Cristo, ressuscitarão primeiro, serão transformados e levados para os céus, os ímpios também terão o tempo da ressurreição deles, que, segundo a Bíblia, 1000 anos depois. Bem, então, diante de tudo isso, como que a gente poderia ler aquele texto? Deixa eu ver se é antes. Ah, está aqui. Como nós deveríamos ler aquele texto lá de Lucas 23, 46? Jesus, ele diz para o ladrão: deveras, eu te digo hoje, sexta-feira, quando Jesus estava lá na cruz com ele, hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Quando? Na vinda dele. Ok? Uhum. Deveras, eu te digo hoje, Claudinete, eu te prometo. Uhum. Hoje, Dimas, eu te prometo, tu estarás comigo no paraíso. A promessa foi feita naquele dia, mas o cumprimento da promessa vai se dar quando Jesus. Então, tem muita gente tomando esse texto lá, como ele está em nossas traduções, e fazendo aquilo ali uma doutrina, provando, não, o ladrão foi para o céu naquele dia. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A promessa foi feita naquele dia, mas o cumprimento da promessa vai ser quando Jesus voltar. Por que não foi feito naquele dia? Porque o texto que nós lemos aqui, naquele domingo, quando Jesus ressuscitou, ele disse para Maria Madalena que ainda não tinha ido à presença do Pai. Então, meus queridos amigos, a palavra de Deus, ela traz para a gente uma clareza muito grande. Clareza esta que nós não precisamos ser enganados, iludidos, ludibriados. Mas o que nós podemos fazer para compreender a palavra de Deus? Podemos dobrar nossos joelhos, clamar a Deus: Senhor, eu tenho fome da tua palavra. Por favor, ilumina minha mente, ilumina os textos que eu ler, me ajuda a compreender. De repente, você não vai compreender na hora, mas à medida que você vai lendo, vai estudando, Deus ele desperta a tua mente: olha, esse texto aqui responde àquela tua interrogação. Se você fizer isso com Deus, tenha certeza de uma coisa: se você estiver disposto a aprender a palavra de Deus, Deus está disposto a ensinar. Então, a palavra de Deus, você não precisa que eu esteja aqui para estudá-la e ensinar você, de maneira alguma. Nós somos todos alunos. Eu estou falando isso para você porque um dia eu fiz isso. E eu faço sempre. Tomo a palavra de Deus, antes de lê-la, dobro os meus joelhos e peço: Senhor, me oriente. E olha como é bom você abrir a palavra de Deus, não saber o que tem ali para você, e você ouvir Deus falando com você. Você ouve aqui dentro. Deus desperta na tua mente textos que você já leu, textos que irão responder aquilo que é a tua dúvida. Então permita Deus te responder. E olha, a palavra de Deus não tem contradições, e nem aparentes contradições. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, sua casa, e que na próxima segunda-feira a gente esteja juntos novamente para tomarmos um pouquinho mais desse favo de mel que é a palavra de Deus e degustá-lo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Amém. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, amado Deus, por tua palavra é riquíssima e maravilhosa. A tua palavra é luz para as nossas vidas. A tua palavra é como um mapa que nos conduz ao nosso destino, que é a tua presença. Toma nas tuas mãos, Pai Santo, cada um dos teus filhos que aqui se encontram, Camilo e a Wanda,
o Paulinho, Amém. a Letícia, a Selimar, que chegou agora no finalzinho, a Amém. Cleide, o Marcos. Tome em tuas mãos, querido Deus, Eleneir, Paulinho, Mariana. Se eu esqueci de alguém, amado Deus, o Senhor conhece. Aquelas pessoas que vão ouvir esse estudo depois, que o Senhor abençoe a cada uma com seus familiares, que o Senhor responda às suas dúvidas, às suas inquietações, e que o Senhor supra aquilo que lhes falta. Por favor, toma-nos em teus braços, somos teus filhos, carecemos do teu aconchego, carecemos do teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Selimar, seja bem-vinda sempre, tá? Só que seria bom você chegar mais cedo para a gente participar juntos, não é? Eu sei que você estava trabalhando, é difícil, mas a live vai ficar aí gravada, depois você pode assistir, tá bom? Gente, Deus abençoe todos vocês, tá? Fiquem com Deus. Semana para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.